Pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos seguir? Nós vamos terminar a disciplina falando de duas patologias infantis ligadas a questões psicológicas, afetivas e também motoras. Duas patologias infantis bastante recorrentes e que provavelmente vocês vão lidar em algum momento da carreira de vocês. É importante que vocês conheçam essas patologias, tá bom? A primeira delas nós chamamos a síndrome do TDAH. TDAH é uma sigla que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? O TDAH, eu tenho aqui uma colinha, tá? O TDAH ele é um transtorno neurobiológico. O que quer dizer um transtorno neurobiológico? Um transtorno neurobiológico é um transtorno ligado ao sistema nervoso, toda a estrutura do sistema nervoso, cérebro, encéfalo, medula, neurônios, etc. Nós vamos aprender isso em anatomia. Neurobiológico e que acaba promovendo desordens biológicas de uma forma geral no organismo da criança, mas principalmente ligado às suas reações sentimentais, emocionais e as suas relações com o ambiente, com a escola, com a aprendizagem e a família, tá? Principais características do TDAH: desatenção, desassossego e impulsividade. A criança que tem TDAH, ela é uma criança que tem extrema inteligência, porém ela tem essa desordem neurobiológica, que é uma questão voltada a hormônio, ou seja, uma predisposição dos hormônios ligados à noradrenalina, à dopamina e à noradrenalina. Dopamina e noradrenalina, na criança que tem TDAH, elas se apresentam em desordem. E o que quer dizer essa desordem? Quer dizer que esta criança tem o excesso de liberação lá no córtex cerebral, no hipotálamo. Ela tem excesso de liberação de noradrenalina e dopamina, que são hormônios ligados à nossa capacidade de prontidão, à nossa capacidade de motivação, de euforia e de agitação. Isto quer dizer, então, que por conta dessa desordem hormonal neurobiológica, a criança que tem TDAH, ela tem um desassossego, uma agitação fora do que é comum. O que é muito complicado. Por que é complicado? Porque isso atrapalha demais as relações desta criança. As relações com a família, as relações com os amigos, mas principalmente as questões relacionadas à escola, à aprendizagem. A criança é inteligente, porém, ficar sentada 3, 4 horas dentro da sala de aula para uma criança que tem TDAH é algo assim de um sofrimento absurdo. Estas crianças precisam de acompanhamento médico. Estas crianças precisam de ser inclusas na sala de aula com um acompanhamento pedagógico distinto. A criança com TDAH, muitas vezes você está aqui falando com ela, ela não está prestando atenção em você, mas ela captou tudo o que você disse. Então, muitas vezes o pai, a mãe, o professor e a professora chama a atenção dessa criança o tempo todo, pedindo que ela preste atenção, mas ela não vê necessidade de prestar atenção. Por quê? Porque ela já captou as informações de forma muito mais rápida do que todas as outras crianças. O TDAH pode se apresentar em em três formas diferentes. Vamos lá. Eu posso ter o TDAH com o predomínio da desatenção, mas a criança não é tão hiperativa. Eu posso ter o TDAH com o predomínio da hiperatividade, ou eu posso ter o TDAH chamado de combinado. Eu tenho tanto o déficit de atenção quanto a hiperatividade. O TDAH é uma doença que promove ou afeta de 3 a 5% das crianças
e ela se manifesta na idade escolar. Então, o ambiente escola é o ambiente o qual vai trazer à tona a patologia, porque ali a criança vai precisar se adaptar a um ambiente totalmente diferente do que é a casa dela. E então, peraí, deixa eu colocar no silencioso. Obrigado. E é justamente por essa necessidade de adaptação que essa criança pode então aflorar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Perdão. Alguns detalhes. O TDAH pode trazer junto com a criança o que se chama de comorbidade. O que é comorbidades? Comorbidades explica-se da seguinte forma. A criança com TDAH pode ser acometida pela doença. Através da doença, a criança pode ser acometida ainda de ansiedade e depressão. A criança notar que ela é diferente porque ela tem um transtorno, pode trazer a ela problemas relacionados com a ansiedade e a depressão. Então, o TDAH é a doença central, a comorbidade são outras doenças que podem chegar através da doença central. Então, uma criança com TDAH, ela não deve ser julgada, ela não deve ser tratada excessivamente de forma diferente, ela tem que ter um atendimento diferente sem que ela se sinta excessivamente diferente. Esse é o principal motivo, a principal, digamos assim, ação dentro de uma criança com TDAH. Algumas particularidades. Esta criança pode ter reflexos negativos na escola, o desempenho escolar dela pode ser, digamos assim, prejudicado. A criança com TDAH, ela não consegue organizar pensamentos e muitas vezes ela não consegue se expressar. A criança pode ter dificuldade em se concentrar, pode ter dificuldade em organizar atividades ou o próprio cotidiano, ou ainda pode ter dificuldades em seguir instruções. Então, quando você vai dar instruções para uma criança com TDAH, você tem que ser claro, tem que ser objetivo, as instruções não podem ser longas, tem que ser instruções objetivas e curtas. Essa é uma pequena explanação sobre o TDAH. Agora vamos para o autismo. Autismo chama-se cientificamente transtorno do espectro de autismo. Repetindo, transtorno do espectro autista ou transtorno do espectro do autismo. A sigla é TEA. TEA, tudo bem? O que é o autismo? O autismo é uma doença de origem congênita. O autismo ela é uma doença que se dá na divisão celular equivocada quanto a cromossomos, tá? É parecido com a síndrome de Down, que também tem uma origem relacionada a cromossomos, tá? O autismo também é uma doença marcada por distúrbios e perturbações neurológicas em 3 níveis diferentes. Vamos lá. Dificuldade de comunicação por não dominar a linguagem. Dificuldade de socialização. Padrão de comportamento restrito e repetitivo. Então, os autistas, o universo autista, ele pode se dividir em 3 também, tá? Tem o autismo clássico, tem o autismo de alto desempenho e tem o chamado autismo severo, tá ok? Vamos lá, o que é o autismo clássico? O autismo clássico é aquele que você provavelmente já teve contato em algum momento com uma criança autista na sua vida, tá? O autismo clássico pode trazer comportamento repetitivo, isolamento, expressões corporais e faciais repetitivas, apego a algo que significou em algum momento para esta criança um porto seguro, um boneco, uma música, um instrumento, um animal de estimação, um lugar da casa. O autismo clássico, o autista clássico, ele não se comunica, o autista clássico, ele não suporta
alteração e mudanças. Então o autista clássico, você não pode viajar. Quando você muda de casa é um recomeço para ele. O autista clássico, ele tem uma rotina que precisa ser estabelecida. O autista clássico não fixa o olhar, ele está sempre com o olhar para o ambiente, o olhar para o universo, digamos assim. O autista clássico apresenta sempre um padrão de face, como quem está assustado. Então, este é o autista clássico, aquele que a gente conhece, aquele que a gente já teve contato em algum momento da nossa vida. Tá legal? Aí existe o autismo de alto desempenho, que é chamada de síndrome de Asperger. O que é o autista de alto desempenho? Um autista cuja as reações não são tão severas. Este autista que tem a chamada síndrome de Asperger, ele nada mais é do que uma criança e depois será um adulto que terá um pequeno déficit cognitivo. Então, o autista com síndrome de Asperger, nós podemos dizer que é um autismo moderado, um autismo leve. Muitas dessas pessoas podem chegar a casar, constituir família, seguir uma profissão, terem uma formação. O síndrome de Asperger, considerado como autismo moderado, ele é alguém que tem somente um déficitzinho cognitivo. E depois nós temos o chamado DGD, que é o distúrbio global desenvolvimentista. Este é um tipo de autismo também moderado e a questão aqui é para o domínio afetivo. Voltando, síndrome de Asperger, um déficit de domínio cognitivo. DGD, distúrbio global do desenvolvimento, um pequeno déficit na questão do domínio afetivo, indivíduos que têm uma certa dificuldade de socializar. Então percebe que no autismo eu tenho 3 universos diferentes. Uma coisa que é bem interessante no autismo é que o autismo ele é predominantemente em meninos e chega na faixa etária entre os 5 e os 3 anos de idade, quando a doença se manifesta, tá certo? O autismo é um déficit gerado na fase embrionária da gestação, divisão celular, que nós vamos estudar, e que vai, por uma divisão celular equivocada, afetar questões cerebrais. É isso. Uma pequena e rápida explanação, que eu prometi para vocês que eu ia colocar essa aula, acabei que o assunto me levou lá para frente, e eu estou colocando para vocês aqui este vídeo de uma explicação que eu espero que seja bacana para vocês. Obrigado.